Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio do Pré-ENEM Legal e estou aqui para mais umas dicas para vocês. Hoje nós vamos fazer a resolução de algumas questões sobre fisiologia animal, mais especificamente fisiologia humana. Nós, seres humanos, somos animais, nós temos características de animal. Biologicamente, somos classificados como animais, ok? Então vamos iniciar. Eu trouxe para vocês, vamos colocar a mão na massa, né? Eu trouxe para vocês uma questão PPL de 2023, é a questão 109. Diz assim: as anfetaminas são drogas sintéticas utilizadas como moderadores de apetite no tratamento de obesidade. Algumas pessoas exageram nisso aí, não esqueçam. E não façam. Essas drogas atuam sobre receptores celulares, estimulando a produção de adrenalina, um hormônio catabólico responsável por várias funções fisiológicas no organismo. Eu costumo dizer que a adrenalina é o hormônio das emoções. Entretanto, a produção exagerada desse hormônio pode gerar mudanças fisiológicas indesejáveis e até perigosas para a saúde. A alteração fisiológica, comando da questão, a alteração fisiológica observada pelo uso indevido destas drogas é a diminuição da pressão arterial, a adrenalina é estimulada, essas drogas atuam sobre receptores estimulando a produção de adrenalina. Essa aqui, ela faz aumentar e não diminuir a pressão arterial. Diminuição da frequência cardíaca, a adrenalina também aumenta a frequência cardíaca, aumenta os batimentos cardíacos. Aumento da contração dos brônquios. Brônquios tem relação com a nossa respiração, não tem essa relação, tá? Aumento das secreções gastrointestinais, a gente tem outros hormônios que têm relação com essas secreções gastrointestinais. Então, não é adrenalina. Aumento da concentração de glicose no sangue, aparentemente essa é a correta. Por quê? Porque se o organismo está acelerado, a concentração de glicose vai ficar de lado. E ela vai ficar aí. Vamos ver se essa é a correta. De repente, não, hein? Resposta correta, letra E. Ok? Todo mundo acertou? Vamos para mais uma. Questão ENEM PPL de novo de 2023, questão 113. Uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Vocês sabem que os tipos sanguíneos são A, B, AB e O. Pesquisadores europeus conseguiram injetar com sucesso glóbulos vermelhos originados a partir de células-tronco em uma pessoa. Eles tiraram os glóbulos vermelhos da pessoa, eles fizeram uma produção in vitro, quer dizer, eles tiraram a medula, fizeram a produção in vitro dos glóbulos vermelhos e introduziram na pessoa, ok? O entendimento, a interpretação que vocês devem ter. Esse avanço na medicina foi importante porque permitirá a substituição de tratamentos convencionais para estancar hemorragias internas. Pessoal, glóbulos vermelhos não tem relação com hemorragia, ok? Hemorragia é falta de coagulação sanguínea, então isso aí tem a ver com plaquetas. Letra B. Esse avanço na medicina foi importante porque permitirá a produção de glóbulos vermelhos in vitro do próprio indivíduo, evitando transfusões sanguíneas. Essa parece que está correta. Eu, por enquanto, fico com ela. Letra C. A realização de transfusão de sangue entre doador e receptor. Não, aqui a gente tem uma pessoa só, não tem o doador e o receptor. É o mesmo indivíduo, tá na questão? Letra D. A substituição dos glóbulos vermelhos pelas células-tronco
na corrente sanguínea, não pode. A célula-tronco, ela origina os glóbulos vermelhos. Tá? Eles tiraram a célula-tronco, a partir dessa célula-tronco, cultivaram e produziram os glóbulos vermelhos. Então, essa também não. E letra E, a realização de tratamentos de doenças do sangue, ou até mesmo a manifestação de algumas doenças, reduzindo o número de mortes. Não tem relação com doenças aqui, né? Bom, resposta correta, letra B. Ok? Todo mundo acertou? Parabéns. Vamos continuar. Vamos para mais uma. Questão Enem 2023, questão 117. Mas, professor, antes não era 117? 2023 também, só que antes era PPL, tá, pessoal? Essa aqui não é a PPL. Um homem submetido à vasectomia, opa, nós estamos falando agora de reprodução, saímos do sangue e vamos para a reprodução. Continuamos a fisiologia, continuamos falando de sistemas, tá? O Enem, ele costuma enfatizar muito sistema cardiovascular, sistema respiratório, mas ele também fala de sistema endócrino, mas ele também fala de sistema reprodutor. Tá? Então, fiquem espertos. Não estuda só um e o outro ali que mais cai, não. Estuda em todos. Tá? Então, um homem submetido à vasectomia, que tem a conexão dos testículos com a uretra, interrompida em função do corte dos canais deferentes. Então, tá. Vasectomia é quando o indivíduo não quer mais ter filhos, né? O homem não quer mais ter filhos, e aí faz-se o corte do canal deferente. O que é o canal deferente? É o canal por onde passa os espermatozoides que está amadurecido dos testículos para a uretra. Tá? Ele vai passando ali pela próstata, aí lá na frente tem as vesículas seminais, tem as glândulas bulbouretrais. Daí essa estrutura toda forma o sêmen, tá? Todos esses juntos formam o sêmen. Mas enfim, se não tiver passagem de espermatozoide, ainda há formação de sêmen? Mas sem espermatozoide. E sêmen sem espermatozoide não tem o risco da gravidez. Gravidade boa. Bom, esse método contraceptivo é considerado definitivo quando a cirurgia é realizada corretamente. Ok. Comando da questão. Esse método contraceptivo é eficiente porque interrompe a liberação do sêmen? Não interrompe não. O sêmen continua saindo, sem espermatozoide. Ok? Ele cessa a produção de espermatozoides? Não. Os espermatozoides continuam sendo produzidos, só que eles não passam e não saem no sêmen. Tá? Não há a liberação de espermatozoide no sêmen. Letra C. Inibe a atividade hormonal dos testículos. Os hormônios não têm relação, nesse caso, né, com a passagem do espermatozoide aí. Não tem, tá? Não inibe a atividade de jeito nenhum. Letra D. Impede a passagem de espermatozoides para o sêmen. Opa, parece que essa é a correta. E letra E. Modifica a atividade das glândulas produtoras do sêmen. Não modifica nada. Não modifica. Tá? Então, resposta correta. Acertou quem pôs na letra D. Ok? Bom, nós temos uma outra questão aqui que fala sobre a quantidade de oxigênio nos músculos e no sangue. Ok? Olha só, a figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina. Hemoglobina no sangue, mioglobina nos músculos, em função da pressão parcial de oxigênio. E reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas, elas são quaternárias, tá? Ligantes de oxigênio. A hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos, pela corrente sanguínea. E a mioglobina se liga ao oxigênio
dentro das células musculares. De que forma, comando da questão, a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Então vamos. A pessoa não tem gene da mioglobina, ele não vai produzir mioglobina. Então, a oxigenação dos tecidos será afetada como? A concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Não, no sangue não, nos músculos. Tá? A capacidade de produção da hemoglobina diminuirá? Também não. Também não, nós estamos falando de mioglobina e não de hemoglobina. A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea? Eu fico paradinho aqui um pouquinho, de repente, aquela coisa dos músculos não estarem atuando, mas fica aí. C parece... Letra D. A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada? Olha só, hein? Transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. Mas a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. A letra D parece que está mais correta. Letra E. A hemoglobina do tecido muscular. Não tem hemoglobina no tecido muscular. Ela se chama mioglobina. Resposta correta. Aparentemente é a letra D. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.